Os contos e romances policiais se tornaram famosos com o passar do tempo, e autores como Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie e Edgar Allan Poe fizeram e ainda fazem muito sucesso, conquistando cada vez mais fãs. As histórias policiais são interessantes pelo fato de que, no decorrer de uma história, o autor busca enganar o leitor, e este busca descobrir o que está acontecendo durante as páginas lidas. E muitas vezes somos enganados com o fim devido a ações misteriosas de personagens que não imaginamos que possam ter cometido tal crime ou ação maldosa. Esses autores criaram famosos detetives como Sherlock Holmes, Hercule Poirot e Dupin, mas recentemente descobri um autor que me fez olhar os contos policiais de uma maneira diferente dos demais, onde o seu detetive é um padre inglês. Neste vídeo vou contar o primeiro dos 13 contos que há no livro A Inocência do Padre Brown, de Gilbert Keith Chesterton, nomeado A Cruz Azul. Antes de iniciar o conto, irei descrever o Padre Brown. Ele é um sacerdote de baixa estatura, com a cara redonda e monótona, parecida com um pudim de Norfolk, com olhos vazios, cabelos castanhos, um homem simples, com seu guarda-chuva e sempre simpático. O conto se inicia contando a história de Aristide Valentin, um policial francês e muito esperto, que está à procura de Hercule Flambeau, considerado por Valentin como o criminoso perfeito, um artista criativo capaz de escapar das garras da polícia de diversos meios, porém reconhecível pelos seus 1,93 m de altura. O policial está indo para Londres, onde acredita que o ladrão irá tentar roubar a Cruz Azul, uma joia considerada muito importante para a Igreja Católica. E naquele período estava para acontecer um congresso eucarístico. Entretanto, Valentin tinha um grande obstáculo, que é o tamanho da cidade de Londres. Seria como procurar uma agulha em um palheiro, mas Valentin tinha uma regra em casos extremos. Ele buscava o incomum, algo que acontecesse sem uma explicação plausível, algo estranho, como uma sopa jogada na parede de um restaurante. Essa foi a primeira pista que Valentin resolveu seguir, onde dois sacerdotes, um alto e um baixo, após suas refeições, jogaram um pote de sopa na parede de um restaurante, deixando uma grande dúvida no dono do local. Saindo do estabelecimento, Valentin vai até um armazém popular, onde vende frutas e especiarias, e nota que há uma troca das placas entre as laranja cravo e as nozes do Brasil. Valentin avisa ao dono do estabelecimento, que responde de uma forma irritada por causa de dois padres que ficaram desarrumando as placas de local, e o dono considera isso uma brincadeira de muito mau gosto, e avisa que os dois seguiram a rua e viraram a segunda à esquerda. Ao chegar na rua, Valentin pergunta a dois policiais se eles tinham visto dois sacerdotes, e um deles indica que os viam entrando em um ônibus. Valentin solicita a ajuda dos dois oficiais, informando que ele é um detetive em busca de um ladrão, e os três entram em um ônibus em busca de mais uma pista estranha. Então, avistam uma vidraça quebrada em um restaurante e decidem investigá-la. Adentram ao restaurante e falam com o dono, que relata que dois sacerdotes comeram ali e pagaram quase o triplo do que deveria ser pago. E como justificativa, o padre baixinho alegou que iria quebrar uma janela e a quebrou com seu guarda-chuva. Saindo, foram em direção à rua Bullock, e assim lá se foi os três oficiais para a rua determinada. Nesta rua, Valentin acaba por notar uma doceria com suas cores espalhafatosas. Após uma conversa com a dona, ele relata que no local estiveram dois sacerdotes, e um deles esqueceu um pacote na loja. Quando voltou para pegá-lo, solicitou que a dona o encaminhasse para um endereço localizado em Westminster, e os sacerdotes seguiram a caminho do Parque Hampstead Heath, que fica próximo da região. Então, Valentin e os oficiais foram na direção do parque, procurando pelos dois sacerdotes em busca de respostas. Ao chegar no parque, Valentin notou que duas figuras de vestes pretas, uma baixa e uma alta, caminhavam em direção ao topo do vale, e foi de encontro a elas. Entretanto, o detetive e os dois policiais acabaram por perder o rastro dos dois investigados, e após 10 minutos de procura, os encontraram sentados em um velho banco embaixo de uma árvore. Valentin esperou, pois gostaria de ouvir a conversa dos dois. Entretanto, falavam sobre teologia. Valentin escuta um debate entre os dois sobre a razão.
Valentim, então, acredita que perseguiu os sacerdotes errados, até que o sacerdote mais alto ameaça o mais baixo, exigindo a cruz azul. Foi naquela ação que Valentim descobriu o disfarce de Flambeau e quem estava com ele era o Padre Brown. Mas Padre Brown se recusou a entregar-lhe a joia. Flambeau alegou que ele não a entregou, pois já estava em posse da joia. Entretanto, Padre Brown, que já conhecia o truque que o ladrão tentou utilizar, que era a troca de pacotes, afirma que ele possui uma falsa, já que suspeitava de Flambeau desde o primeiro momento em que se encontraram, devido a um bracelete usado por ladrões. Sendo assim, o Padre Brown explicou que deixou o pacote em uma doceria e pediu à dona para enviá-lo a Westminster. Posteriormente, Flambeau ameaça sua vida, alegando que estão sozinhos naquele local. Entretanto, o Padre Brown explica que não estão sozinhos, devido a todas as pistas deixadas por ele, estranhas e anormais ao dia a dia da cidade, que fez com que fossem seguidos pelo melhor detetive que existe. Flambeau então parabeniza seu rival, o policial Valentim, por ter conseguido prendê-lo. Entretanto, Valentim diz que não deve parabenizá-lo, e sim ao mestre de toda a situação, o Padre Brown, que naquele momento procurava seu guarda-chuva. Gilbert Keith Chesterton nasceu em 29 de maio de 1874 e faleceu em 14 de junho de 1936. Foi um jornalista inglês, crítico literário, poeta, dramaturgo e apologista da fé cristã, considerado por muitos um dos grandes escritores do século XX. Não teve grande sucesso nos seus tempos de escola, muito devido à sua miopia, mas sempre inclinado a letras, obteve grande sucesso no mundo literário, onde pôde expor seu pensamento, tornando-se um grande autor e respeitado por muitos de sua classe, como exemplo, seu grande amigo Hilaire Belloc. A ideia de criar o conto policial do detetive Padre Brown se originou de uma conversa escutada entre jovens de Cambridge, onde afirmavam que os padres não saberiam o mal que há no mundo pelo fato de ficarem muito tempo nas igrejas. Chesterton decide provar que os padres são importantes, principalmente por já terem a experiência de viverem constantemente com o mal perto deles, devido às confissões realizadas por um padre. Ou seja, o padre tem conhecimento tanto na mente quanto no coração de uma pessoa. Sendo assim, ele cria o Padre Brown, se inspirado em seu amigo, o Padre John O'Connor. Eu realmente me surpreendi com os contos policiais de Chesterton e seu Padre Brown, talvez pelo fato de ele ser um padre. Ele é totalmente um antitipo de protagonista, se compararmos, por exemplo, a Sherlock Holmes, que busca sempre apresentar ao leitor toda uma análise da situação, uma explicação sobre um crime onde se nota toda a expertise que o detetive possui para o fato. Mas para o Padre Brown, a solução é obtida mais pelo conhecimento que o paroco possui da alma e da paixão humana, uma real sabedoria e conhecimento sobre as pessoas, que o faz conhecer o crime melhor que os criminosos que o praticam. Mas a característica que considero como crucial a esse protagonista é a misericórdia, onde Chesterton busca mostrar que, independente do crime, o padre busca o perdão daquele que o cometeu, uma espécie de segunda chance para um criminoso. A BBC criou a série do Padre Brown em 2013 e já está atualmente indo para sua 7ª temporada. A série me agradou bastante. Os episódios retratam cada conto baseado nas histórias do Padre Brown, dando vida a contos que eu imaginei de uma forma bem próxima. O Padre Brown na série é interpretado pelo ator Mark Williams, ator este que interpretou o pai de Ron Weasley nos filmes do Harry Potter. No geral, eu sempre irei preferir os livros, mas eu realmente gostei da série inspirada nas obras de Chesterton. O personagem Padre Brown é bastante famoso mundialmente, havendo novelas gravadas para o rádio, filmes e séries, e algumas destas famosas e exibidas não somente na Inglaterra, como também na Alemanha. Com certeza o Padre Brown conquistou seus fãs por toda a Europa, e acredito que continuará conquistando mais fãs ao redor do mundo.